que os meus autos provocam náuseas do Senhor, de repugnação, a recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Certo? É lamentável, senhoras e senhores, me desculpe, ter uma pessoa tão desnorteada, desequilibrada e desrespeitosa da forma como o senhor é impressionante. Parece que não vai passar uma semana sem dar o show. Se eu pareço um moleque, o senhor parece o quê? Um bandido. Um bandido desequilibrado. Safado, hein? Certo, o senhor já viu muitos palhaços aqui para ficar no show. Isso dá náusea, viu, senhoras e senhores? Como é que pode ter um ser humano com a natureza dessa? Se estou aqui fazendo regimento. Isso, senhoras e senhores, é os ofícios dos nossos ofícios presidentes. Ainda bem que isso não contamina, porque se contaminasse o resto dos vereadores, aí se clavar essa presidência. Eu não vou me importar nada, lamentavelmente, eu gosto de dar o show do senhor, maltratar as pessoas, ofender, sabe? Repetir as matérias, que é próprio. Semana passada eu fiz uma matéria lá nominando as ruas do bairro Cruzeiro, pedindo asfalto. E ele agora, vamos repetir a matéria do vereador Dionei, vamos repetir outras matérias. Não vou mais um tempo, vem para o seu gabinete aí, faça um trabalho mais decente, mais coerente, me ajuda. Isso é bom para o senhor mesmo, faça valer os votos que o senhor recebeu. Não fique criando esse tumulto aqui não. Chato. Tenho certeza. Hoje deixei de fazer um compromisso importante com o representando a Câmara para vir aqui fazer o meu trabalho. Ficar ouvindo e sendo atendido pelo senhor dessa forma. Isso é. O senhor não está com a palavra, cala a boca. O senhor não está com a palavra. O senhor já falou besteira demais. A doutora Marisa presidiu ontem uma reunião para buscar a solução para o problema do transporte. Esse problema do transporte dos estudantes, dos alunos que vêm da zona rural, dos alunos da PAI, está causando um problema muito grande que merece ser resolvido. Mas dá para sentir que aqui em Cristalina os assuntos são levados de montão sempre e eles em um determinado momento passam a aflorar. Aqui ficou registrado uma ata que o senhor Silvio, através da empresa Transportes OK, destina 10% do seu faturamento ao seu prefeito e 5% ao secretário da Educação. Dessa tribuna, eu quero afirmar que isso cabe esclarecimento, porque é tão danoso para os cofres públicos o subornado e o subornador. Se o seu prefeito está recebendo subornos, ele tem que se explicar. Se o senhor Silvio está pagando suborno, ele tem que se explicar. De qualquer forma, de uma forma ou de outra, o Ministério Público tem que vir a público para esclarecer para a população de Cristalina essa grave denúncia. E, além do mais, que a administração pública municipal resolva de uma vez por todas o problema do transporte, que já deixou de ser um caso de transporte de alunos para ser um caso policial. Então,
que haja uma resolução desse problema com a urgência devida. Também, senhor presidente, devemos aqui registrar que temos tido sérias dificuldades de fazer avançar nossas matérias aqui. Outro dia, presente aqui, dezenas de empresários, o senhor presidente quis me desmoralizar sobre uma matéria parecida, achando que esse vereador é um idiota, um imbecil, que usa essa casa aqui, que comparecem empresários qualificados e outras pessoas também qualificadas que devem prestigiar, e esse vereador está usando a sua bancada, a sua tribuna, o seu espaço para vir trazer idiotices para serem debatidas aqui. E assim, alegando que eu descumpro o regimento, quer fazer com que esse vereador seja passado um carimbo como um idiota, um imbecil, um homem que não tem nada o que fazer e vem aqui trazer assuntos desqualificados. Como se o problema do Campos Lindos, onde que há 90 dias aquela população não recebe as correspondências, os empresários têm que se deslocar de lá com uma procuração na mão, uma procuração com firma reconhecida. Eles têm que ir a Brasília reconhecer a firma da filha, do filho, do irmão ou do seu funcionário para mandar a cristalina retirar uma correspondência. E muitas vezes não chega a tempo, a correspondência já voltou para São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. E aqui você considera que é uma mera idiotice o vereador trazer assuntos dessa envergadura. Então, senhor presidente, eu acho que Vossa Excelência tem uma má vontade explícita que Vossa Excelência poderia evitar com sabedoria esse tipo de constrangimento que frequentemente está ocorrendo aqui dentro da casa. E a senhora leva para Campo Lindo que esse vereador está preocupado sim com os problemas de Campo Lindo, e lá, senhora, nós fizemos uma reunião que compareceu centenas de pessoas esclarecidas, preocupadas com o futuro de Campo Lindo, que querem a sua emancipação, que querem o direito à segurança, o direito à saúde, querem participar das vendas do município, porque aquele distrito arrecada uma enormidade de recursos e lá, para lá nada tem indo. Então, esse vereador irá continuar, sim, a representar o distrito de Campos Lindos aqui nessa casa. Também, senhor presidente, gostaríamos de dizer que o PSD, partido, está surgindo, nós damos as boas-vindas ao PSD, quanto mais partido melhor, mas nós esperamos que o PSD assuma uma posição firme. Hoje de manhã assisti ao Kassab dizendo que ele não sabe para que lado vai. É claro que não sabe para que lado vai, que é mais um partido que está surgindo para negociar os seus apoiamentos. Então, é bem-vindo o PSD, mas o PSD tem que saber qual é o rumo. Ele que escolhe uma estrada e sai a caminhar, que não fica ali perdido, esperando o quem dá mais, o leilão do seu apoio. Então, eu vi com muita tristeza hoje de manhã o presidente nacional, fundador, o senhor Gilberto Kassab, anunciar que foi fundado o PSD, mas nos parece um partido que não sabe qual é o rumo que vai tomar. E isso nos preocupa, porque é mais um partido que surge, que vem para leiloar o seu apoio para o mandatário do Estado. Eu não entendo por que esse vereador, ao invés de usar essa inteligência que Deus lhe deu, os títulos que Deus lhe deu, para ficar promovendo discórdia, intrigas e brigas. O vereador, numa das capacidades que
Deus me deu foi ser advogado. Como advogado, deve conhecer a lei. Senão, não seria um bom advogado, não teria capacidade para estar operando no mundo do direito. E esse vereador, que é advogado, também, ele sabe que tem uma lei orgânica, ele sabe que tem um regimento, que tem uma Constituição Federal Estadual, e ele sabe, ou deveria saber melhor do que eu e os demais vereadores, que esta lei orgânica, nossa lei maior, deve ser cumprida. Ora, podem me acusar o que quiserem, mas que eu, até um certo zelo pelo regimento da lei orgânica, não podem me acusar disso. Lei orgânica, artigo 34, que fala, artigo 35, dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara Municipal. Quem é o presidente da Câmara Municipal hoje? Eu vou levar aqui para Souza. O ano passado foi vereador da cidade, o ano passado foi vereador da Holanda. Então compete a mim, no inciso 2, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Surgiu um problema aqui, e eu, à luz da lei, à luz da orientação do jurídico da Câmara, os assessores tomei a decisão para preservar a lei e o ambiente funcionando da Câmara. Aí o meu colega, que é advogado, faz um ataque absurdo, descabido, se referindo à presidência como mulher. Um homem, com a qualificação do meu colega vereador fazer isso, eu não acredito que é por falta de conhecimento acontecendo. Porque se for por falta de conhecimento, está fácil resolver. É só eu pegar a minha orgânica, está aqui, tem no site, tem aqui à disposição, ele lê. Agora eu estou achando que é má intenção. É má intenção. De querer fazer ataques a mim que estou procurando fazer o que a lei me manda. E esse ataque gratuitamente. Apesar que é próprio vereador,